prazer estar de novo aqui com vocês e vamos dar início a mais um culto. Espero que vocês estejam aí se conectando com a gente e que você possa sentir a presença de Deus aí na sua casa, amém? Vamos orar para dar início a mais esse culto. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui, Deus. Que a tua presença possa se fazer em nosso meio, Pai. E que nós possamos, Senhor Jesus, ser cheios do teu Espírito, ó Deus. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um de nós, Pai. Manifeste o teu poder e a tua graça para nossas vidas, Deus. E que nós possamos, Senhor Jesus, dar liberdade ao teu Espírito, para que ele possa transformar as nossas vidas segundo a tua vontade, Deus. Se faz presente, Senhor Jesus, em nosso meio, Pai. Amém. Vamos louvar a Deus com alegria. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai. God.
Glória a Deus. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Amém? Compartilhe essa live, curta a página também para nos acompanhar e juntos adorarmos a Deus. Amém, Jesus. Existem aqueles que não se dobrarão diante outros deuses, mas existem aqueles que não se dobrarão diante outros deuses. Oh, oh, oh. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Sumido, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobrarão diante outros deuses, mas existem aqueles que não se dobrarão diante outros deuses. Oh, oh, oh. Deus está separando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Oh, um novo dia amanhecer.
tua cruz, mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele. Pela minha vida, Jesus encheu de sangue. Sangue lavado, mais alto deve ser. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue possa tomar essa música como uma palavra profética, que você possa declarar todos os dias na sua vida que você é livre graças à graça de Cristo. Amém? Eu já quero passar a oportunidade para o irmão Manuel, que irá trazer a palavra dessa noite.
que você possa receber de todo o coração. Amém? Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para glorificar o nome do Senhor, né? Em tudo Ele seja glorificado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que pagou o preço por nós. Que nós possamos ser gratos pelo sacrifício que Ele fez ali na cruz do Calvário. E que nós tenhamos, né, o reconhecimento, ou chegarmos ao conhecimento do Senhor, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que é a glorificação do seu Filho. Então, que possamos prestar atenção naquilo que o Senhor reservou para nós, que os nossos corações estejam atentos à voz do Senhor. Uma das capacidades que nós notamos é que a sociedade está perdendo a capacidade de prestar atenção. Então, prestar atenção naquilo que nós falamos, naquilo que a palavra de Deus fala. E a gente está vendo que a sociedade por inteiro está perdendo essa atenção. Nós sabemos que um dos grandes maiores, né, das estatísticas, né, das causas dos acidentes de trânsito é a falta de atenção. Então a gente sabe que as pessoas que estão prestando atenção em um celular, prestando atenção em outras coisas, e perde a sua atenção e começa a sofrer alguns acidentes. Então na nossa vida também, na vida cristã é da mesma forma. Nós temos que começar a prestar a atenção devida. Aquilo que o Senhor determinou em nossos corações. Aquela palavra que Deus reservou para que você viesse crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E muitas vezes a gente está perdendo essa oportunidade porque estamos querendo prestar atenção em outras coisas, ou muitas vezes estamos com os nossos olhares voltados às demais a coisas sem importância, e Deus está querendo nos trazer para Ele, e a gente só chega nele através da sua palavra. Então nós temos que mergulhar na palavra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e o versículo 14 em diante. Capítulo 3, versículo 14. E eu vou entrar até o versículo 5 do capítulo 4. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Ele fala assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina,
ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suportando o sofrimento, ou suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Amém? Então a gente vê aqui, se nós observarmos em que cenário o apóstolo Paulo estava redigindo essa carta, que enviaria para Timóteo, a gente olha que o cenário de Paulo, o momento que Paulo estava sofrendo ali, era algo terrível. Provavelmente era uma das últimas cartas que Paulo estava escrevendo. Ele, ao longo do capítulo 4, ele conta que muitos daqueles que estavam com ele tinham abandonado. Muitos tinham se levantado contra ele, que eram realmente irmãos que estavam junto dele. E ele fala que naquele momento, era um momento que ele ia se encontrar com o Senhor, que seria o julgamento final dele. E ele tinha a certeza que ele ia passar pela morte, ele ia morrer. Então olhe como é interessante, você pega um momento pior do ser humano e ele extrai algo de bom. Ele pega e manda um ensinamento, uma carta para o seu jovem filho na fé. Aquele jovem, que se você for ver lá no livro de Atos, ele ficou lá em Éfeso, né? Ficou em Éfeso para montar a igreja, aquele jovem, e ele estava mandando aquela carta para aquele jovem. Uma segunda carta, como a gente acompanha. Pode ter que ele tenha escrito várias cartas para ele, mas a gente só tem nas nossas mãos apenas 2 cartas para Timóteo. E nessas cartas a gente vê algo profundo, um conhecimento profundo da palavra do Senhor. E você vê que se você for ver toda essa carta, da segunda carta a Timóteo, você vai ver que Paulo faz um breve histórico de tudo que ele sofreu, daquilo que ele passou, daquilo que ele enfrentou pelo Evangelho. E ele estava ensinando com os seus próprios atos, com os seus próprios testemunhos. Ele dizendo: olha, Timóteo, é assim que se deve cumprir, é assim que se deve andar. E ele estava mostrando: olha, não siga o caminho daquelas pessoas que amaram mais o mundo, mais as coisas do mundo, do que a palavra de Deus, do que Deus. Então, Timóteo, segue o conhecimento. Aí ele vai lá, e nesse meio, no capítulo 3, versículo 14, ele faz um recorte histórico. E ele vai falar de quem justamente? Ele vai falar do início da fé de Timóteo. Ele diz: olha, você era criança, você era jovem, e você aprendeu, permaneceu nas coisas que aprendeu, permaneça naquilo que você aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Então aqui ele está dizendo: olha, as palavras de Deus, a palavra que você recebeu quando você era criança, ela vai te tornar sábio. Ela vai te tornar sábio. Muitas vezes as pessoas buscam conhecimento, buscam diplomas, buscam um monte de coisa para poder ser sábio. E aqui ele está dizendo: olha, na palavra de Deus é a fonte de sabedoria. Colossenses capítulo 2, Paulo fala sobre isso, que toda fonte de sabedoria e poder está no Senhor Jesus. E a gente encontra onde? Na palavra de Deus. E aqui ele acrescenta no versículo 16, ele fala, eu acredito, em algumas outras traduções da Bíblia, ela coloca uma vírgula. Nessa aqui, ele diz aqui, ó, toda a escritura, vírgula, aqui ele fala mas vírgula, inspirada por Deus. Eu acredito que toda a escritura
não é todo tipo de escritura, mas é a escritura sagrada, é a palavra de Deus, é aqui as sagradas letras, como ele fala no versículo anterior. E porque ele está contando sobre isso, ele está falando sobre as sagradas letras. E aí ele diz, olha, essas sagradas letras, elas são inspiradas. E se ela é inspirada, ela tem um propósito, ela é útil para o ensino. Então a gente vai aprender para a repreensão. Porque muitas vezes hoje a gente vê pessoas que não querem mais ouvir a palavra do Senhor, não querem mais ser repreendidas. Elas querem escolher as suas próprias mensagens. Elas querem fazer segundo o seu ventre é o seu Deus. Aquilo que a vontade da carne, ela quer respaldar. Então ela vai buscar mestres, aqui como ele fala, mestres segundo a sua própria vontade. Ela vai buscar os seus mestres. Então ele está dizendo, olha, a palavra de Deus, ela quer nos ensinar, ela tem esse poder de nos ensinar, de nos repreender para a correção e para a instrução na justiça. Então ele está falando, olha, essa palavra que você aprendeu quando era criança, ela tem esse poder. É um poder de transformar a sua vida, de lhe ensinar, de lhe repreender. Para quê? Para com um propósito. Aí o propósito está no versículo 17. Porque ele quer que você não fique mais como criança. Ele não quer que você permaneça como criança, mas que você cresça. Porque você desenvolva. E você vai desenvolver no versículo 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, ele diz, você que aprendeu da palavra quando era criança, e continuou aprendendo, e continuou se desenvolvendo, foi ensinado, foi repreendido, foi cada vez mais se aprofundando na palavra, você se tornou homem, um homem pleno, um homem formado, que você vai ter um propósito, pregar a palavra, vai ter esse propósito, fazer com que a palavra seja a sua transformação de vida, e que transforme outras vidas. Então essa palavra, ela tem esse poder de transformar o homem não ser mais criança, não ficar mais preso às coisas de criança. Aqui, criança que eu estou falando agora no sentido espiritual, cometendo as mesmas falhas, cometendo os mesmos erros, insistindo em erros, insistindo em algo, querendo fazer mais a vontade da carne do que a vontade do Espírito. E aqui ele está dizendo que a palavra de Deus tem esse poder, um poder de transformar-nos em um homem pleno. Deus está querendo transformar a nossa vida, querendo transformar o nosso ser, como nós estamos em construção. Então, se a gente ainda está nos primeiros alicerces, vão ser importantes, Então, se você ainda não se sente apto, não se sente grande, não se sente suficientemente maduro na palavra, busque a palavra, se aprofunde na palavra, porque elas têm o poder de transformar você em um homem sábio. E a verdadeira sabedoria é a palavra do Senhor. A verdadeira sabedoria, ela vai lhe dar essa verdadeira sabedoria, que é a plenitude da formação humana. Ele está querendo isso. Então, aí Paulo entra no capítulo 4. Aí no capítulo 4, em algumas outras versões, ele diz que conjuro-te. Ele está dizendo assim, eu suplico. Eu quero que, é interessante com essa palavra, essa forma que Paulo usa. Ele diz, eu estou suplicando a Deus, junto com você, para que você tenha um propósito. Para que você, aí ele vai e coloca o nome de Deus e o nome de Jesus, em nome de Cristo, em nome de Deus, eu conjuro, eu peço, eu suplico, vai. Aí ele diz no versículo 2, aí ele fala, pregue a palavra, esteja preparado, em tempo e fora de tempo. Aí ele está dizendo que nós temos que nos preparar. É bobagem daqueles que dizem que a gente não precisa estudar. A gente precisa estudar a palavra, porque nós temos um objetivo. O objetivo é estarmos plenos. Todo objetivo, o Senhor não faz nada sem objetivo.
O Senhor não veio em vão, Ele veio para cumprir uma missão. A missão, Ele teria que passar pela morte, mas também Ele teria que mostrar o caminho para muitos. Ele abriu o caminho, aquilo que era impossível para o homem, é possível para Deus. E Ele foi lá e preparou o lugar. Então Ele está dizendo, agora sim, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Mas primeiro, faça alguma coisa, aprenda, estude, busque, vá, estude a palavra de Deus, porque vai ser importante. Aí ele diz, não importa se é a tempo ou fora de tempo, mas todo tempo pregue a palavra. Aí ele está falando aqui, pregue a palavra, esteja prontamente preparado, a tempo e fora de tempo. Aí ele começa a voltar aquilo que a gente viu no versículo 15, né, o versículo 16. Aí ele fala, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Olha como é interessante. É interessante aqui que ele fala, diz, olha, você vai. Em outras traduções ele diz, com longanimidade, com amor. A gente tem que repreender com amor. Mas é repreender como se fosse um filho. Ele está falando aqui, olha como é interessante como ele usa a linguagem. Paulo usa a linguagem que está falando com aquele jovem Timóteo. Ele está falando para o filho dele, é como se fosse um filho. A gente, quando o filho comete um erro, a gente não quer que o filho, a gente não vai lá e corta a cabeça do menino não, logo. A gente diz, meu filho, por favor, não vá nesse coisa não, senão você vai se perder. É a mesma coisa se você tivesse assim, a oportunidade de convencer seu filho, aí não ir para o caminho errado, não ir para o precipício. Aí você vai lá e diz, meu filho, eu estou pedindo pelo amor de Deus, por tudo que eu tenho, por tudo que você representa por mim, não vá, não faça isso, não vá, não seja errado. Então ele está falando, olha, faça isso, repreenda, exorte, pregue a palavra, mas com amor, porque você tem que amar aquelas pessoas que você está fazendo o trabalho, porque você tem que colocar o coração na obra que você estiver fazendo. Você não pode colocar técnicas humanas, técnicas de persuasão. Você tem que colocar a técnica do amor de Deus. É colocar o amor como prioridade nessa pregação. Então você tem que repreender, exortar com paciência, como diz lá nas outras versões, longanimidade, mas também com amor e realmente usando a palavra de Deus. Não use outra coisa para você pregar a palavra, não. O momento mais importante da sua vida, o momento mais importante do seu dia é a palavra de Deus. E no momento de você pregar a palavra, você tem que colocar realmente a palavra. Eu achei muito interessante um pastor que eu estava vendo sobre esse assunto. E um pastor falava isso, olha, não coloque outra coisa como substituto da palavra. Outras coisas são importantes. O louvor é importante, a dança é importante, o teatro é importante, mas o momento mais importante do culto é a palavra, é o estudo da palavra. Porque o Senhor, aqui o Paulo mesmo diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, como é que ele diz? Ele diz bem claro, ele diz, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus, pela pregação. Pela pregação da palavra. Ele não está falando de outra forma não, ele está falando pela pregação da palavra. Aí muitas vezes a gente diz, não, estou substituindo a palavra por esse louvor, eu estou substituindo a palavra por isso, eu estou substituindo a palavra pela dança, eu estou substituindo. Você está errado. Você tem que fazer as outras coisas com amor realmente, com dedicação realmente, mas ouvir a palavra, colocar a palavra como prioridade em sua vida, estudar a palavra, porque ela vai lhe dar sabedoria, ela vai lhe dar realmente condições para você ser sábio, para você ser pleno. Você vai pular etapas, você não vai ficar eternamente como criança, cometendo os outros erros. Você vai mudando, a sua fé vai aumentando, e você cada vez mais vai produzindo algo bom para a obra de Deus. Então a palavra de Deus é prioridade na sua vida.
Você tem que dar prioridade à palavra. Muitas vezes nós queremos dar prioridade a filme, a futebol, a qualquer outra coisa, a namoro, a marido, a mulher, a namorada, a namorado, a amigo. E a gente deixa a palavra de Deus de último plano. Mas o amigo pode ser importante, é importante na sua vida. A mulher é importante na sua vida, os filhos são importantes na sua vida. Mas a palavra de Deus tem que ser o mais importante. Mais importante na nossa vida é a palavra do Senhor. Porque ela vai nos transformar, ela vai nos moldar segundo a vontade do Senhor. Então nós temos que colocar prioridade à palavra. Então ele fala assim, aí é onde ele entra no versículo 3. O versículo 3, eu entendo que é o tempo de hoje. Como eu iniciei, como a nossa sociedade hoje, ela está perdendo a capacidade de ouvir. Ela está perdendo a capacidade de ouvir. E eu digo, como professor, eu digo a vocês, é difícil você juntar uma sala com 40, 50 alunos. É difícil. Hoje, principalmente, eu não sei antigamente, né? Mas eu acho que já não era tão difícil como hoje. Porque hoje nós temos muita tecnologia. Nós temos muitas coisas para tirar a atenção, para tomar a atenção das crianças, dos adultos. Eu achei interessante que eu fui para muitas reuniões com os professores. Se eu estiver errado, vocês me corrijam depois. Mas a reunião com os professores é pior do que uma sala de aula com um aluno. É pior. Eu já fui para reunião com professores e é uma bagunça. Porque não presta atenção mais e muitas vezes quer repreender o aluno, né? Muitas vezes chega lá e diz, eu não aguento vocês, está aquela questão, mas vocês estão piores. Uma sala com professores juntos, se reunindo para... Difícil domar, porque cada um quer ser melhor do que o outro. Eu lembro da realidade também, muitas vezes, da universidade. Aí você diz, uma universidade é diferente. Não, meu irmão. A universidade é pior. Porque quem tem o ego. Tem lá os professores, doutores, pós-doutores. Para se juntar, meu irmão, é complicado. Uma vez eu fui para uma reunião, a reunião durou mais de 7 horas. E a Alessandra ligando, Manuel, cadê? Vai voltar para casa? Não, por quê? Porque o povo está se discutindo. Aí eu fui ver a temática da discussão. Era besteira, coisa, mas porque o ego, que cada um sabe mais que o outro, cada um quer demonstrar na fala melhor do que o outro, e a competitividade. Mas qual é o que eu estou dizendo hoje? Hoje, as pessoas estão perdendo a capacidade de prestar atenção. E com a palavra de Deus não é diferente. Não é diferente. Hoje as pessoas não conseguem mais ouvir uma música toda. Hoje as pessoas não conseguem mais ouvir uma pregação inteira. Pula de 500 porque ali não se agrada. Por quê? Porque segundo a palavra que está dizendo aqui, os tempos estão chegando. Eles terão coceiras nos ouvidos. Em outra tradução diz comichão. Comichão é uma coceira muito forte para não ouvir a sã doutrina. Que eles estão perdendo a atenção porque tem outras coisas que tomam a sua atenção. A sua carne está falando mais do que qualquer outro som. Está impedindo da palavra de Deus entrar e fazer essa transformação. Por quê? Porque está preocupado em fazer a vontade da carne. E aqui ele está dizendo que é esse tempo. O tempo que Paulo falou é o tempo de hoje. É o tempo de hoje. Nós não estamos mais com a capacidade de ouvir. Estamos perdendo a capacidade de ouvir. Ali como o Apocalipse diz, né, que o Senhor Jesus falando aos anjos da igreja, daquelas 7 igrejas, no final ele sempre disse que tem ouvido para ouvir, ouça. E às vezes eu dizia, meu Deus, mas todo mundo tem ouvido. E por que não ouve? Porque é diferente. Ali ele está dizendo, prestar atenção. Quem tem ouvido, quem tem o dom de prestar atenção, presta atenção naquilo que o Senhor quer falar com você, naquilo que o Espírito diz às igrejas, naquilo que o Espírito diz às pessoas da igreja. Nós somos a igreja, e o Senhor está repreendendo para que a gente volte a prestar atenção naquilo que é importante, dá importância naquilo que verdadeiramente é importante, que é a palavra de Deus. Mas estamos preocupados em dar importância a quantos likes estamos tendo na internet.
achamos mais importante qual é a roupa que vamos usar amanhã, qual é o enfeite que eu vou colocar, qual é o boné, qual é a roupa, qual é o corte de cabelo, qual é a forma que eu tenho que viver, porque isso é mais importante do que a palavra. E Deus está querendo que a gente se aprofunde na palavra. A palavra de Deus é mais importante. A palavra de Deus é a coisa mais importante da nossa vida. E que não sejamos insensíveis. Que não sejamos insensíveis. E ele está dizendo, olha, Timóteo, vai lá, prega essa palavra. Porque as pessoas vão chegar no tempo que elas não vão ter mais condição de ouvir. Elas vão se afastar. Elas vão ter comichão nos ouvidos. Ela vai ter coceira braba dentro do ouvido que não vai poder ouvir. E eu digo que a coceira braba hoje dentro do ouvido é essa falta de atenção. A sociedade está perdendo a atenção. Está perdendo o dom da atenção. Porque fica mais preocupado. E eu digo que muitas vezes nós somos culpados. Porque fica preocupado em ouvir algo que não é evangelho. Irmão, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Romanos capítulo 1, versículo 16. O que é o evangelho? Evangelho é poder de Deus para a salvação. O evangelho não é o poder de Deus para enriquecer o homem. Isso aí é mamon. Isso aí é mamon. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus está querendo salvar o homem. Mas muitas vezes estamos pregando algo que não é aquilo que é evangelho. Estamos pregando uma doutrina que não é evangelho. Uma doutrina do gênio da lâmpada, daquilo que esfrega. Lembra daquela coisa do Aladim, né? Que esfrega a lâmpada e o gênio vai lá e dá um presente. Muitas vezes a gente quer fazer esse evangelho. Olha o que é que Paulo fala. Se vocês pegarem, continuar essa leitura do versículo 6 em diante, Paulo está fazendo o relato como ele está sofrendo. Ele faz um relato de tudo que ele sofreu. O que foi que ele sofreu? O que foi que ele realmente sofreu? E ele diz, olha Timóteo, tu vai sofrer também. E ele fala aqui sofrimentos no plural, ele não fala no singular não. Não vai ser só um sofrimento não, Timóteo. Pregar o evangelho não é bom não, Timóteo. Pregar o evangelho vai ter um monte de gente que vai torcer a cara para você, Timóteo. Vai torcer a cara para você, Edivaldo. Vai torcer a cara para você, Micael. Vai torcer a cara para você que está aí em casa, Joãozinho, Terezinha. Quem for, se você pregar o verdadeiro evangelho, as pessoas vão torcer a cara para você. Mas ele está dizendo, pregue o evangelho que transforma vidas. Pregue esse evangelho que transforma a vida. Não é o evangelho que faz de conta. Aí onde as pessoas estão buscando as fábulas, os mitos e as fábulas, é esse. Um evangelho que irrica. Um evangelho que transforma a vida do homem financeiramente. Que é tudo tipo uma mágica. Você estava ruim, você está lá. Não, aqui é um evangelho que transforma a vida. Que transforma caráter. Que muda o caráter do homem. Que deixa aquele homem, tira ele da criancice e traz ele para uma plenitude, um homem pleno. É esse evangelho, é esse poder de Deus, é essa palavra do versículo 16, que é a escritura inspirada por Deus. Ela tem esse poder. O poder de quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então ele tem o evangelho que quer preparar o homem para a obra de Deus. Por isso que cada cristão é um discípulo. Por isso que cada cristão, quando recebe verdadeiramente o evangelho, ele tem no coração o desejo de pregar. Porque é tão bom para mim. Porque me transformou tanto. Mudou a minha vida, me deu uma direção ao céu. Eu estava perdido e hoje eu estou escrito no livro da vida. Esse evangelho de mudança. Não é um evangelho de faz de conta. Não é um evangelho que é fábulas. Ele está dizendo, é esse evangelho que tu tem que pregar. Da mesma forma nós temos que pregar. Nós temos que viver esse evangelho. Viva esse evangelho. Vale a pena viver esse evangelho. O Senhor Jesus disse lá, João 16:33, diz, no mundo tereis aflições. Ele não negou, ele não disse que você vai ter só um
um mar de felicidades, vai ser tudo bem, tudo tranquilo. Não, o Evangelho vai realmente, se você pregar verdadeiramente o Evangelho, você vai ser taxado pelas pessoas, você vai ser perseguido, mas você vai ser realmente castigado pelo Evangelho. Você vai fazer a vontade não da sua carne, mas a vontade do Espírito. Você vai glorificar o nome do Senhor. Mas ele disse: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, você também vencerá. Se eu venci o mundo, você também vencerá. É esse evangelho que o Senhor está pregando, que o Paulo manda aqui Timóteo pregar, que manda Timóteo viver, e que serve para nós, para que nós vivamos esse evangelho. Um evangelho pleno, que transforma o homem plenamente, e que dá ao homem, transforma a vida do homem, de dentro para fora. Não é de forma superficial, mas é realmente de forma inteira, plenitude. É a plenitude do Espírito Santo em sua vida. Então, que sejamos, que crescemos na palavra de Deus, que a palavra de Deus e nós sejamos uma, assim como o Senhor Jesus disse, que a palavra dele e ele era um, que nós sejamos aquilo que pregamos, que nós sejamos aquilo que falamos, que nós sejamos aquilo que vivemos, verdadeiramente, que não sejamos apenas uma ilusão, porque o que a gente vê no Facebook, no Instagram, ou no WhatsApp é uma ilusão, mas que aquilo que a gente vê lá, seja realmente a verdade da gente, que sejamos aquela verdade, que sejamos a verdade daquilo que falamos. Mas muitas vezes nós ficamos presos a palavras, a versículos isolados, e esquecemos de viver o evangelho pleno, viver realmente a plenitude do evangelho em nossas vidas. Então Paulo estava ensinando aqui a Timóteo, e ele não estava apenas ensinando, ele estava conjurando, ele estava ali suplicando, para que esse evangelho fosse vivido por Timóteo, que vivemos também esse evangelho. É essa a palavra que o Senhor escolheu para nós, que possamos guardar em nosso coração, e que possamos colocar em prática, que não seja apenas palavras soltas ao vento, mas que seja realmente palavras que entrem no nosso coração, e faça a transformação de dentro para fora, de dentro para fora, que não seja algo superficial, mas que seja algo profundo, que nós possamos andar de mão dadas com o Senhor, através da sua palavra. É essa a palavra que o Senhor escolheu para nós, e vamos orar, agradecendo a Deus, porque a palavra de Deus, ela também nos garante, que ela vai e não volta vazia, ela vai e não volta vazia, ela faz aquilo que foi o propósito de Deus. Então, se você está ouvindo, e você muitas vezes, mas por que essa pregação hoje? Não, foi Deus que escolheu essa pregação para nós, foi Deus que escolheu essa pregação para mim e para você, para que você seja pleno daquilo, no projeto que Deus tem para você. Eu não digo só o projeto, os projetos que Deus tem na sua vida. Deus tem vários projetos na sua vida, mas precisa você estar afinado, de mão dadas com o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Eu te agradeço por cada irmã, cada irmão, cada ser humano que está nos ouvindo. Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, que eles venham colocar em prática aquilo que o Senhor determinou para nós, e que sejamos plenos na tua graça, no teu conhecimento, que possamos crescer cada vez mais. É o que pedimos agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. E nosso irmão Micael, junto com a banda Fênix, continuará louvando e agradecendo o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém.
estava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz-nos para as sombras, derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos destrói as mentiras pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Amém. Queremos agradecer a oportunidade e a participação de cada um nessa live. E que você possa estar junto conosco na terça-feira, às 7h30. Amém? Glória a Deus.